Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo, um exercício que está no livro do Leitoldi, o Cálculo com Geometria Analítica, terceira edição, e que diz o seguinte: é o exercício número 25, que pede para achar uma representação em série de potências para x² vezes z elevado a menos x. Qual vai ser a maneira de resolução dessa questão? Nós vamos primeiramente usar aí uma formulazinha, um polinômio, uma expansão de uma função em série de potências através de um polinômio chamado polinômio de Taylor ou polinômio de Maclaurin, centrado, né, já que todo polinômio, expansão de uma função em série de potências, tem um centro e um raio de convergência. Nós vamos centrar essa expansão em zero, usando uma formulazinha, que é a seguinte. Lembra que a formulazinha da expansão em série de potências é uma potência ou a função f de x. Ela é a expansão em série de potências obtida através de suas derivadas, né? Então, seria a somatória de n igual a zero até infinito, das derivadas de ordem n para x igual a zero dividido por n fatorial, vezes x elevado a n. Então, isso aí seria uma expansão em série de potências através de um polinômio. Nesse caso aqui, a derivada de ordem zero é a própria função para x igual a zero. Derivada de primeira ordem, derivada de segunda ordem. Perceba que a expansão seria, né, uma função f de x, a expansão seria a própria função f para x igual a zero, mais a derivada de primeira ordem para x igual a zero vezes x, mais a derivada de segunda ordem para x igual a zero dividido por 2 fatorial vezes x², mais a derivada de terceira ordem para x igual a zero vezes x ao cubo, tudo isso dividido por 3 fatorial, e assim por diante. No nosso caso, nós vamos fazer a expansão em série de potências da função e elevado a x. A função f de x igual a e elevado a x, ela tem uma vantagem que é o fato de que a sua expansão em série de potências, as derivadas de primeira ordem, segunda ordem, são todas iguais. Lembra que a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, não interessa a ordem. Então, dada a função f de x igual a e elevado a x, no nosso caso aqui seria a derivada de ordem zero, a derivada de primeira ordem é o próprio e elevado a x. A derivada de segunda ordem, que é a derivada da derivada, é o próprio e elevado a x. A derivada de terceira ordem, que é a derivada da derivada de segunda ordem, também é e elevado a x. A derivada de quarta ordem também, e assim por diante. Se nós tomarmos essas quatro derivadas, né, f de x, derivada de primeira ordem, segunda, terceira e quarta ordens, com isso nós podemos montar uma expansão em série de potências para a função e elevado a x, que seria dada pela seguinte formulazinha: a e elevado a x seria igual à somatória de n igual a zero até infinito das derivadas de ordem n em relação a x, da função e elevado a x, para x igual a zero, dividido por n fatorial vezes x elevado a n. No nosso caso, aplicando aí a formulazinha, o e elevado a x seria e elevado a zero dividido por zero fatorial vezes x elevado a zero. Mais e elevado a zero, já que a derivada de e elevado a x, derivada de primeira ordem de e elevado a x para n igual a 1, é o próprio e elevado a x, com x igual a zero, dividido por 1 fatorial vezes x a primeira. Mais e elevado a zero por 2 fatorial x ao quadrado, e elevado a zero por 3 fatorial vezes x a terceira, e assim por diante. Perceba que nós temos aí uma forma, né, uma expansão em série de potências para e elevado a x. Nós vamos usar essa formulazinha para fazer o e elevado a menos x. Se nós fizermos as continhas, perceba que e elevado a zero é 1, x elevado a zero também é 1, os números fatoriais, 0 fatorial é 1, 1 fatorial é 1, 2 fatorial é 2, 3 fatorial é 6, e assim por diante. Então, nós temos aí uma expansão em série de potências para e elevado a x, que é 1 mais x, mais meio de x², mais 1/6 de x ao cubo. Nós continuarmos 1 sobre 24, que seria o 4 fatorial x à quarta, mais 1 dividido por 120, x à quinta, e assim por diante. A partir desta expansão,
nosso e elevado a x, nós vamos agora usar um processo para achar, né, o e elevado a menos x. O que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos pegar aqui o e elevado a x, né, que nós sabemos que é 1 mais x quadrado. Vamos substituir o x por u, né, o e elevado a u, seria 1 mais u, está fazendo x igual a u, mais u ao quadrado sobre 2, mais u ao cubo sobre 3, mais u à quarta sobre 100, mais u à quarta sobre 24, mais assim por diante. E nós vamos fazer u igual a menos x, substituindo u por menos x. Então, nós vamos ter aí o e elevado a menos x. Seria 1 mais, no lugar de u, nós vamos substituir por menos x, no lugar de u ao quadrado, menos x ao quadrado, no lugar de u à terceira, menos x à terceira, no lugar de u à quarta, menos x à quarta. Lembra que menos x, né? Menos x é menos 1 vezes x. Esse menos 1 elevado a expoente par é positivo. Menos 1 elevado a expoente ímpar é negativo. E nos dá uma formazinha para i elevado a menos x. Lembra que i elevado a menos x, com a nossa substituição, é a somatória de n igual a zero até infinito de menos x elevado a n dividido por n fatorial. Se nós fizermos o jogo de sinal, né? Menos com mais dá menos. Na primeira parcela ali, 1 menos x. Menos x ao quadrado é positivo, mais com mais é mais. Menos x ao cubo é negativo, menos com mais é menos. Menos x à quarta é positivo, mais com mais é mais. E nós vamos ter uma alternância de sinal. Então, o nosso x vai ser 1 menos x mais x ao quadrado sobre 2, menos x ao cubo sobre 6, mais x à quarta sobre 24. Perceba que aquelas parcelas que têm x elevado a expoente par, elas são positivas. As parcelas que têm x elevado a expoente ímpar, elas são negativas. Ou seja, nós temos aí uma série alternada. Então, o nosso e elevado a menos x é, na verdade, menos 1 elevado a n, né? A somatória de n igual a zero até infinito, de menos 1 elevado a n. Para n igual a zero, nós temos uma parcela par. Para n igual a 1, nós temos uma parcela ímpar. Para n igual a 2, uma parcela par. Ou seja, onde o x tem expoente par, nós temos uma parcela positiva. Para x elevado a expoente ímpar, nós temos uma parcela negativa. Essa aqui seria a expansão em série de potências para e elevado a menos x. Só que nós queremos x quadrado vezes e elevado a menos x. Então, nós vamos multiplicar os termos dessa igualdade por x quadrado. Então, x quadrado vezes e elevado a menos x, que é igual a x quadrado vezes 1 menos x mais x quadrado menos x ao cubo e assim por diante, que é igual a x quadrado que multiplica essa somatória. Lembra que a multiplicação de x quadrado vezes e elevado a menos x, nós aplicando a distributiva, né, x quadrado vezes 1, x quadrado vezes menos x, menos x à terceira potência, x quadrado vezes x quadrado, x à quarta, x quadrado vezes x ao cubo, x à quinta e assim por diante. Nós aumentamos 2 unidades nos expoentes. Perceba que a primeira parcela do nosso i elevado a menos x é 1 vezes x elevado a zero. Então, agora passa a ser 1 vezes x ao quadrado. Nós aumentamos 2 unidades em x. E a expansão em série de potências de x quadrado vezes e elevado a menos x vai ser menos 1 elevado a n, somatória de n igual a zero até infinito, e menos 1 elevado a n vezes x elevado a n mais 2, graças ao x quadrado que multiplicou cada uma dessas parcelas. Tudo isso dividido por n fatorial. Essa aqui seria a resposta aí para o nosso exercício. Expansão em série de potências para x quadrado vezes e elevado a menos x. Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.